Fala aí pessoal, se você está no mercado financeiro há algum tempo, já deve ter visto várias técnicas sobre day trade na internet. Nesse vídeo vamos abordar o mesmo assunto de uma forma que talvez você nunca tenha visto. Vamos provar cientificamente que existe uma maneira de obter ganhos consistentes com day trade. E não vamos usar termos técnicos e difíceis de compreender. Vamos provar de forma simples, da mesma forma que você consegue entender que 2 mais 2 são 4, você vai conseguir entender o que vamos provar nesse vídeo. Não só isso, depois de ver esse vídeo, além de mudar sua visão sobre day trade, você vai conseguir identificar facilmente se algum amigo seu está fazendo operações de day trade da forma errada. Sei que o conceito de certo ou errado é muito relativo, mas no final do vídeo você vai entender o que é esse certo e o que é esse errado. Como falei, vamos provar de forma científica. Vamos primeiro dar uma olhada no conceito de ciência. Pesquisando no Google o que é ciência, vi que o conceito é muito genérico, quero uma coisa mais simples e objetiva. Como falei, tão simples quanto a soma de 2 mais 2. Pesquisando mais um pouco, vimos que existem algumas características da ciência. Agora ficou mais simples e objetivo. Dessas características que achamos, vamos usar 4. A primeira é factual. A ciência se desenvolve em torno da ocorrência de fatos e fenômenos. Durante esse vídeo, vamos mostrar fatos e fenômenos para embasar nossa tese. 2. Empírica. A ciência utiliza experimentação para verificar a veracidade ou falsidade de um conhecimento. Durante esse vídeo, vamos fazer um experimento e verificar se ele é verdadeiro ou falso, utilizando um método claro que pode ser reproduzido por qualquer pessoa. 3. Racional. A ciência obtém resultados por meio da razão, livre do viés do pesquisador. Todos os experimentos mostrados no vídeo podem ser verificados e não vou fazer nenhum esforço para manipular ou enviesar os resultados. 4. Verificável. Apenas faz parte do conceito de ciência aquilo que pode ser verificado ou testado. Como já falei no item anterior, qualquer um pode verificar, conferir e testar os experimentos mostrados no vídeo. Agora que já temos o direcionamento científico, vamos ao experimento. Existe uma teoria no day trade que diz que determinados padrões se repetem no gráfico. E toda vez que esse gráfico começa a desenhar esses padrões, existe uma probabilidade matemática no gráfico de completar o desenho e o padrão se repetir por completo. Vamos pegar essa teoria e dividir em 2 partes. A primeira é a probabilidade. Primeiro vamos fazer um experimento comprovando a teoria da probabilidade matemática e depois vamos para o padrão gráfico. Mas antes de fazer o primeiro experimento, vamos primeiro dar uma olhada no conceito da teoria da probabilidade. A teoria da probabilidade é o campo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios. Através dela, é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Experimento aleatório é aquele que não é possível conhecer qual resultado será encontrado antes de realizá-lo. Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança à ocorrência dos resultados possíveis do experimento, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. Assim, a probabilidade é a medida da chance de algo acontecer. O cálculo da probabilidade associa a ocorrência de um resultado a um valor que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, maior clareza a sua ocorrência. Um exemplo de experimento aleatório é jogar um dado para o alto. Ao cair, não é possível prever com total certeza qual das 6 faces estará voltado para cima. O cálculo de probabilidade é a divisão entre a quantidade de casos favoráveis à ocorrência do evento e o total de casos possíveis. No exemplo do dado, se queremos conhecer a probabilidade da face 2 estar voltada para cima, este é o único caso favorável. O número total de casos possíveis é 6, por ser a quantidade de faces do dado. A probabilidade de sair 2 é 1 dividido por 6, que é igual a 0,16666. Em porcentagem, são aproximadamente 16,6%. A chance de cair a face 2 para cima.
Seguindo esse mesmo raciocínio, podemos calcular a probabilidade de vários tipos de eventos aleatórios. Uma moeda, por exemplo, tem duas faces. Logo, a chance de dar cara é 1 dividido por 2, onde 1 corresponde à face cara e 2 é o total das faces da moeda. O resultado dessa conta é 0,5, em porcentagem 50%. A chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Nosso experimento vai ser baseado no primeiro exemplo. Jogar um dado para o alto 100 vezes e observar o resultado. Mas como seria muito cansativo jogar um dado para o alto 100 vezes repetidamente para provar a teoria, vamos fazer isso de uma forma mais eficiente. Para provar isso, vamos usar o ChatGPT. Pedir para gerar um código em Java, podia ser qualquer outra linguagem, mas eu vou colocar Java, que é a linguagem que eu mais conheço, para gerar vários números aleatórios de 1 a 6, que correspondem às 6 faces do dado. Nesse programa eu vou dizer a quantidade de números que quero que ele gere, que corresponde à quantidade de vezes que o dado será jogado. Vou dizer também os números que quero que ele conte a quantidade que vai sair. Se eu escolher 1, 2 e 3, ele vai gerar 100 números aleatórios e vai me dizer a quantidade de vezes que saiu 1, a quantidade de vezes que saiu 2 e 3. Agora vamos executar nosso experimento. Basta procurar um compilador online e testar o código gerado pelo ChatGPT. Aqui já mostra o resultado, mas vamos fazer um ajuste para que ele possa mostrar a quantidade total. Dessa forma, podemos constatar a teoria da probabilidade nesse experimento. Se eu estiver em um cassino, num jogo de soma zero, escolher os números 1, 2 e 3 e a casa escolher 4, 5 e 6, quando o dado for jogado para cima 100 vezes, a tendência é que a casa acerte a metade e eu acerte a outra metade. Isso porque, na teoria, eu tenho 50% de chance de ganhar e a casa tem 50%. Não importa os números escolhidos. Como o total são 6, se eu ficar com 3 e a casa ficar com 3, ambos têm 50% de chance de acertar. Agora vamos executar o código e ver os resultados do experimento. Podemos constatar que a teoria se confirma nos resultados do experimento, mas o resultado não é 100% exato. Dificilmente vou acertar exatamente 50 vezes no total de 100, mas o resultado é sempre aproximado. Apesar de existir uma margem de erro, mesmo que eu repita várias vezes a execução do experimento, a quantidade de vezes de acerto nunca ultrapassa a margem de erro, sempre um pouco a mais ou um pouco a menos de 50. Mesmo que você não acredite na aleatoriedade desses resultados, se pegar um dado e jogar 100 vezes para cima, vai conseguir constatar o mesmo padrão se repetindo e a margem de erro sendo respeitada. E se ao invés de escolher 3 números, aumentar a quantidade de números, vou aumentar as chances de ganhar e quando o experimento é executado repetidas vezes, a mágica acontece. Como a minha chance de ganhar aumentou, a quantidade de vezes que vai sair meus números aumenta proporcionalmente. Como a minha chance de ganhar aumentou, a quantidade de vezes que saem meus números aumenta proporcionalmente e a margem de erro se mantém sendo respeitada. Dessa forma, conseguimos completar a primeira parte do nosso objetivo, comprovar de forma simples e objetiva a teoria da probabilidade. Mas antes de ir para a segunda parte, vamos primeiro fazer um exercício mental baseado no exemplo anterior do cassino. Mesmo que eu possa escolher 3 números no total de 6 e tenha 50% de chance de acertar, o cassino pode obter vantagem de outra forma. Se toda vez que o dado for jogado e eu ganhar R$1 todas as vezes que sair meus números e quando não sair meus números eu perder R$2, o cassino vai levar vantagem sobre mim. Dessa forma, todas as vezes que o dado for jogado 100 vezes, o cassino vai sempre ganhar mais dinheiro do que eu ao longo do tempo, mesmo quando a margem de erro estiver ao meu favor. Para facilitar o nosso entendimento daqui para frente, vamos estabelecer alguns conceitos importantes que aprendemos até aqui. Primeiro conceito: apesar do resultado de todos os números serem aleatórios, existe uma taxa de acerto que aparece à medida que aumentamos a quantidade de eventos. Mesmo com a margem de erro, a quantidade de todos os resultados aleatórios tendem a se aproximar do valor absoluto da taxa de acerto. Segundo conceito: no nosso exemplo do cassino, mesmo o resultado das jogadas sendo aleatório, existem 2 indicadores que, quando alterados, podem favorecer o jogador ou o cassino ao longo do prazo. 2.1.
O primeiro indicador é a taxa de acerto. Se o jogador tiver mais de 3 números no total de 6, ele tem vantagem na taxa de acerto. 2.2. O segundo indicador é o payoff, a relação risco-retorno. Se o jogador ganhar mais quando acerta e perder menos quando erra, ele tem vantagem no payoff. 3. Tanto o cassino quanto o jogador podem obter vantagem matemática no longo prazo, dependendo do equilíbrio entre taxa de acerto e payoff. Agora já podemos encaixar os conceitos de payoff e taxa de acerto nos padrões gráficos que se repetem e tentar aferir os resultados. Mas para que esses conceitos funcionem no day trade, temos outras questões a serem levadas em consideração. Comparando com o exemplo do dado, todas as vezes em que o dado é jogado para cima, as condições teoricamente são as mesmas. Todas as vezes que o dado é jogado, teoricamente, a força aplicada é a mesma e todas as vezes o dado tem 6 faces. Dessa forma, é só aplicar a fórmula para conseguir calcular a probabilidade e chegar em uma taxa de acerto. No mercado financeiro, as condições mudam frequentemente. Existem vários ciclos de mercados que podem durar várias semanas. Comparando com o exemplo do dado, é como se em alguns momentos o dado tivesse 6 faces e em outros momentos o dado tivesse 10. Depois voltasse para 6 e depois para 5. Desse jeito, não existe uma fórmula estática para calcular a taxa de acerto. Nesse caso, temos que fazer o caminho inverso para chegar a uma taxa de acerto. E mesmo assim, a nossa taxa de acerto vai variar a cada ciclo de mercado. No exemplo dado, calculamos a taxa de acerto através de uma fórmula e depois fizemos o experimento para constatar que a taxa de acerto estava correta, apesar da margem de erro. Já no mercado financeiro, como não existe uma fórmula para calcular a taxa de acerto de uma determinada estratégia, precisamos de uma amostragem de resultados suficientemente grande, de preferência que passe por vários ciclos de mercado diferentes para que possamos chegar a uma taxa de acerto mais confiável possível. Qualquer um pode desenvolver uma estratégia que performe bem em um determinado ciclo de mercado. O grande desafio, não só no day trade, é conseguir uma estratégia que consiga performar bem ao longo de vários ciclos de mercados diferentes. É um fenômeno muito comum que acontece com principiantes no mercado é conseguir uma estratégia que performe bem em um determinado ciclo de mercado. Nesse caso, o principiante começa a fazer cálculos achando que esses resultados vão continuar se repetindo no futuro e geralmente acham que vão ficar ricos. Põem em risco todo o capital que conseguem e quando o ciclo muda, geralmente perdem tudo. Não podemos esquecer que o resultado financeiro vai depender de um equilíbrio entre taxa de acerto e payoff. O experimento do mercado financeiro foi feito através de um robô. Da mesma forma que fizemos um algoritmo para simular um dado sendo jogado para cima 100 vezes, fizemos um robô para executar de forma automática a mesma estratégia durante todo o tempo de teste. A vantagem de utilizar o robô é que podemos executar em pouco tempo um backtest de vários anos, testando a mesma estratégia e ter um relatório completo dos resultados do backtest em poucos minutos. Se quiser saber mais sobre como fizemos o robô, criamos um curso ensinando passo a passo do zero como criar um robô consistente. O link está na descrição. Mas para assegurar que a estratégia não será otimizada somente no passado, deixamos um período a mesma estratégia rodando no simulador. Deixamos a estratégia rodando no simulador de abril de 2023 até junho do mesmo ano. Durante esse período, fizemos alguns ajustes, mas o core da estratégia se manteve o mesmo. A partir de junho, deixamos o robô rodando na conta real. Todas as entradas podem ser conferidas nos registros de ordens executadas no book de ofertas da B3, através da ferramenta Times in Trades. Todas as operações foram iniciadas com um mini contrato e, dependendo da operação, poderiam chegar a uma alavancagem máxima de 3 mini contratos. Essa é a curva de capital e o resultado financeiro durante o período. Fizemos um vídeo explicando detalhadamente as operações do robô nesse período. Se quiser ver o vídeo completo, basta clicar no card que vai aparecer aqui na tela. Acreditamos que, apesar da estratégia, o resultado de cada operação é aleatório, por isso, nada foi feito fora da estratégia para salvar nenhuma operação. Aceitamos o risco e deixamos o robô executar cada operação independente do resultado final. A operação que finalizava no loss ficava no loss. Quando o limite financeiro de loss era atingido, o robô parava e só entrava no próximo dia. Durante todo o período, nenhum limite foi desrespeitado.
nem o limite diário financeiro, nem o limite de alavancagem de contratos. Tal qual jogar um dado para cima, nada pode garantir o resultado final de cada operação. Mas, se houver uma vantagem matemática, o equilíbrio entre a taxa de acerto e payoff, a soma de vários resultados aleatórios resulta em uma curva de capital consistente. No livro Trading the Zone, Mark Douglas diz: aquilo que os proprietários de cassino e jogadores experientes e os melhores traders percebem é que acontecimentos que têm desfechos aleatórios podem produzir resultados sustentáveis se as probabilidades jogarem a seu favor e a sua dimensão for suficientemente grande. Ele deixa claro no livro que a consistência só aparece se a amostragem de dados for suficientemente grande. Essa amostragem de dados se traduz na quantidade de trades executados. Em um cassino, existem regras previamente estabelecidas. Você recebe um payoff, uma taxa de acerto. Se aceitar os termos, basta seguir as regras pré-estabelecidas. Se ganhar, leva o valor estabelecido no payoff. Se perder, perde o valor estabelecido no payoff. Existe um limite de perda e um limite de ganho pré-estabelecidos. Já no mercado financeiro, você cria suas próprias regras. Você escolhe quanto quer tentar ganhar e quanto aceita perder em cada operação. Além disso, você pode mudar as regras no meio da operação. No livro Trade the Zone, o autor diz: o trade oferece um presente envenenado. O presente é que, pela primeira vez em nossas vidas, controlamos completamente tudo o que fazemos, e o veneno é que não existe regras ou limites para estruturar nosso comportamento. E é aqui que começam muitos problemas. Nesse ponto, o mercado financeiro pode ser muito mais perigoso que um cassino. Se você não conseguir controlar suas próprias regras, o próprio fato de não ter regras vai causar a sua autodestruição. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.